Fala galera, beleza com vocês? Tudo bem? Pessoal, hoje vamos falar um pouquinho aqui, rapidinho, sobre um importante julgado do STF, que foi proferido agora no dia 13 de fevereiro, no tema 118, que trata especificamente do quê? Trata especificamente do ônus da prova no âmbito do contrato de terceirização envolvendo a administração pública, tá bom? Então vamos lá. Qual é a regra que nós temos com relação ao contrato de terceirização onde o tomador de serviços é a administração pública? Nessa relação jurídica, nós temos três agentes. Você tem o trabalhador terceirizado, tá ok? Você tem a empresa de prestação de serviços terceirizados, que é o real empregador desse trabalhador, e você tem ali também o tomador de serviço, que no nosso caso aqui é a administração pública. Em regra, pessoal, a obrigação, a responsabilidade pelo pagamento das verbas do trabalhador, tá ok? É da empresa de prestação de serviço terceirizado. No entanto, nós temos uma regrinha lá no TST que diz o seguinte, que caso a empresa de prestação de serviços terceirizadas, tá? Essa empresa ela se torne inadimplente com relação às obrigações trabalhistas, a administração pública ela vai ter uma responsabilidade subsidiária sobre essas obrigações trabalhistas, desde que fique comprovado o quê? Fique comprovado a culpa da administração pública na gestão desse contrato de terceirização. Então, o inadimplemento da empresa prestadora de serviço terceirizado, tá? Isso não gera automaticamente a obrigação na responsabilidade subsidiária da administração pública. Necessariamente tem que ser comprovado o quê? Tem que ser comprovada a culpa da administração pública na gestão desse contrato. E o que sempre se discutiu, há várias discussões que houve há algum tempo aí, foi com relação ao ônus da prova. Ou seja, quem tem o ônus da prova com relação a essa gestão da administração pública nesse contrato de prestação de serviços terceirizados. O STF decidiu o quê? O STF decidiu que o ônus da prova para comprovar, tá ok? Para comprovar a culpa, a negligência da administração pública nesta gestão de contrato de terceirização, esse ônus da prova é do trabalhador, tá ok? Ou seja, o trabalhador que tem que comprovar para o juiz trabalhista que a administração pública ela foi negligente, ela agiu com culpa na gestão desse contrato, tá bom? Então hoje está decidido, está pacificado pelo STF que esse ônus da prova é do trabalhador. Não basta o trabalhador alegar uma responsabilidade subsidiária da administração pública com relação a esse contrato. É necessário que, além de comprovar, de alegar, evidentemente, o trabalhador ele tem o ônus da prova, ele tem que comprovar que a administração pública agiu com culpa ou com negligência nessa gestão desse contrato. Tá ok? Ponto importante que o STF decidiu nesse julgado foi o seguinte, que se o juiz, eventualmente, o juiz ali da primeira instância, tá bom? Se o juiz ali na primeira instância, se eventualmente ele fizer uma inversão do ônus da prova, ou seja, o juiz determinar que a administração pública comprove a sua má gestão nesse contrato de terceirização, esse ônus da prova não vai ter validade, tá ok? Não vai ter validade porque, segundo o STF, esse ônus da prova ele é do trabalhador, não é da administração pública. Porém, fique atento com um pequeno detalhe, pessoal. Se o trabalhador, ou se o Ministério Público do Trabalho, ou a Defensoria Pública, o sindicato, né, dos trabalhadores, se algum dessas pessoas que eu falei aqui com vocês, se eles notificarem a administração pública sobre, por exemplo, um atraso de salário, um não recolhimento do FGTS, e a administração pública simplesmente não tomar nenhum tipo de atitude, aí vai estar caracterizada a questão da má gestão, né, da culpa da administração pública na gestão desse contrato de prestação de serviço. Tá ok? Então fiquem atentos que hoje o entendimento com relação ao contrato de terceirização envolvendo a administração pública como tomadora de serviço, a regra geral qual é? A regra geral é que o ônus da prova é do trabalhador para comprovar que a administração pública agiu, né, geriu esse contrato, né, sem uma responsabilidade ou agiu com culpa, com negligência na gestão desse contrato de terceirização. Tá legal? Forte abraço para vocês e até a próxima.